Boa tarde, queridos irmãos. Que as bênçãos de nosso querido Mestre Jesus envolva a todos que estão aqui presentes, encarnados ou não. Então, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as comprovações da existência dos espíritos. Então, eu tenho que provar para vocês que espírito existe, tá bom? Nós sabemos que a evolução da humanidade na Terra é presidida por Jesus, desde sempre, porque foi ele que a criou, né? Então, essa evolução está diretamente relacionada ao crescimento da espiritualidade de cada um de nós. E para impulsionar o progresso na Terra, Jesus não tem economizado esforços, gente. E ele vem usando diferentes técnicas para despertar a humanidade em ocasiões específicas e propícias. Jesus, sábio como é, ele não brinca em serviço. Então, ele sabe exatamente o que fazer e em quais épocas ele deve fazer. Muito bom. Então, chegou uma época em que o Espiritismo já estava codificado, Allan Kardec já tinha estudado aquelas situações, né, que vinham acontecendo, já tinha organizado a doutrina, e aí, de repente, começaram a surgir no planeta pessoas dotadas de características especiais, um tipo de energia específica que fazia com que espíritos que estivessem no ambiente onde elas estavam pudessem se apresentar. E as pessoas não apenas viam ou ouviam, mas podiam tocar, sentir aquele espírito, como se fosse praticamente um ser encarnado. E isso também aconteceu no Brasil. Isso aconteceu em várias partes do mundo, e aqui no Brasil também. O espiritismo já estava por aqui, como vocês viram das palestras anteriores, e aqui também houve lugares em que os espíritos começaram a se manifestar por este meio. E aqui recebeu o nome de materialização. Os espíritos estavam se materializando. Mas, se vocês procurarem na obra de Kardec, não tem esse nome. Kardec chama de aparição. Aparições não tangíveis e aparições tangíveis. Ele está querendo falar exatamente isso que nós estamos falando agora, que são as materializações. Bom, qual é a diferença entre materialização e uma vidência? Porque ambos possibilitam ver espíritos. A diferença é exatamente isso que eu acabei de falar. Nas materializações, a gente pode... Todo mundo vê, para começo de conversa. Todo mundo vê. Quem está naquele ambiente onde o espírito está materializado, todo mundo pode ver. Com os olhos com que a gente enxerga tudo material na vida. Não é como um quadro de evidência ou uma pessoa que tem essa mediunidade de evidência e que só ela vê o espírito no meio de muitas pessoas. Então, a diferença é isso. E aí, aqui no Brasil, os espíritos também começaram a se manifestar por essa forma, como eu já falei, mas antes de eu falar especificamente sobre as materializações aqui, eu gostaria de esclarecer o que é preciso para que aconteça uma materialização. Em primeiro lugar, é preciso que haja uma pessoa dotada de capacidades especiais, mas quando eu digo capacidades especiais, eu quero dizer, ela tem uma quantidade de uma determinada energia muito maior do que nós todos temos, porque nós também temos, que é o ectoplasma. Então, ela é chamada de médium de efeito físico e ela produz uma quantidade muito maior de ectoplasma do que nós.
E esse ectoplasma pode vir para fora em condições específicas e daí os espíritos poderem moldar o próprio corpo e se fazerem visíveis, sentidos, né? Você pode tocar e perceber aquele espírito ali junto de você. Esse fluido, como eu já disse, é chamado ectoplasma, e agora eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer. Então, essa é uma médium de efeito físico que proporcionava materializações muito interessantes, a dona Olívia Diogo, e vocês estão vendo que a energia, o ectoplasma, sai da boca, dos ouvidos, do nariz dela. Eu já vou adiantar uma situação que é a seguinte: vocês estão vendo nessa imagem que ela está atrás de grades, que ela tem os pulsos presos, as mãos estão algemadas, e aqui nessa foto não dá para ver, mas as pernas dela estão presas na cadeira por correias. Por que isso? Porque nessa época aqui de Dona Otília, havia uma grande dificuldade em acreditar por parte de algumas pessoas que isso acontecia. Então, eles queriam provar de qualquer maneira, principalmente repórteres e algumas pessoas da ciência, queriam provar de qualquer maneira que isso era fraude. Então, a médium, como essa, a Dona Otília, antes de estar aqui sentada nessa cadeira, como essa foto mostra, isso é uma foto, tá? Não é um desenho, não, é uma foto mesmo. Ela foi examinada, nesse caso aqui, ela foi examinada por 2 repórteres da revista O Cruzeiro, ela não tinha nada por baixo deste avental preto. Então, imaginem vocês a situação até vexatória que uma médium dessa natureza tinha que se submeter para provar que ela não tinha nada em si que pudesse estar sendo usado como sendo uma materialização e não fosse como uma fraude, tá bom? Então, não é e não era brincadeira naquela época ser médium de efeito físico. Dependendo da quantidade de energia que o médium consegue exalar de si, a materialização é mais perfeita ou menos, ela pode ser completa, formar um corpo inteiro, ou então partes do corpo apenas. A dona Otília, através da emissão de ectoplasma que ela produzia, conseguia ajudar os espíritos a se manifestarem por inteiro. Também acontece, há modificações, e por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que se não materializou o espírito inteiro, aquilo não é verdade. E não é bem assim. Depende muito do propósito também daquela reunião, depende dessa quantidade de ectoplasma que o médium está fornecendo e da habilidade do espírito que vai se materializar em plasmar aquela energia que ele está recebendo ali na frente dele, nas mãos. Se vocês prestarem atenção, nesta energia que está descendo, já está se formando um rosto humano. Nessa época, que foi final do século XIX até meados do século XX, foram muito abundantes os fenômenos de materialização. Jesus realmente queria deixar evidente que o mundo espiritual existe, que as pessoas precisam entender isso para poderem se posicionar melhor diante de cada encarnação. E aí, aqui no Brasil, por volta de 1920, mais ou menos, em Belém do Pará, uma médium chamada Ana Prado proporcionou uma quantidade muito grande desses fenômenos, e foi até muito interessante a história dela, porque ela era católica, catoliquíssima, e o marido era espírita, ele arrastava ela à força para o centro espírita, e estava no centro, aconteciam algumas coisas diferentes até que começaram a surgir as materializações. Bom,
No Rio de Janeiro, nessa mesma época que a Ana Prado, lá em Belém, proporcionava essas materializações, aqui no Rio de Janeiro, um grande empresário da época, Frederico Figner, e a sua esposa, Esther Figner, eles haviam acabado de perder uma filha muito querida, claro, jovenzinha, e a dona Esther entrou em depressão, ela não conseguia superar aquela separação, apesar de ter outros filhos. E um dia o senhor Frederico juntou todo mundo, a família inteira, ele ficou sabendo que em Belém Ana Prado proporcionava a materialização dos espíritos, então ele botou todo mundo num navio, não tinha avião, né, naquela época, e botou todo mundo no navio e foram para Belém, em busca de poderem se encontrar com a dona Ana Prado. E lá eles participaram de algumas sessões de materialização. Gente, é encantador o relato dessas materializações. Está num livro chamado Afinal, Quem Somos?, de Pedro Granja. Ele coloca lá o relato escrito pelo próprio punho de Dona Esther. Desculpem. Ela relata tudinho como aconteceram as materializações da filha dela. Então, já estou falando para vocês que eles conseguiram. E na primeira, você percebe que nesse livro constam 4 materializações. Eu já vi falar de 3 e já vi falar de 2 também, mas nesse livro que tem o relato dela, constam 4 materializações da Raquel. E você vai percebendo, da primeira até a última materialização, como ela vai ficando mais e mais perfeita e conseguindo interagir muito mais. Desde a primeira vez que ela se materializa, eles identificaram nela a filha, porque era a filha perfeitamente. E ela se aproximava deles, mas tinha uma coisa diferente. Ela não conseguia falar pela garganta dela materializada. Ela precisava voltar até perto do médium e o médium, então, transmitir o que ela queria dizer. Isso pode acontecer também, tá? Então, na quarta materialização, que foi a última, todos os dias que havia materialização, eles compareceram, ela se materializou, beijou os pais, abraçou. Eu choro só de ler, viu, gente? Abraçou, enfim, materializou uma rosa para a mãe. E aí, no último dia, havia no ambiente, no local da materialização, haviam preparado 2 baldes, um de parafina líquida, fervente, né, de 80 a 100 graus, e outro balde com água fria. E a Raquel, materializada, chegou perto do balde de parafina líquida, botou a mão dentro e tirou, botou na água fria, voltou, botou a mão na parafina quente e assim foi. Não se assustem, porque não queimava, estava morta já, tá? E aí assim foi várias vezes, até que a camada de parafina ficasse grossa o suficiente para se constituir uma luva. E aí ela botou pela última vez a mão no balde de água fria, desmaterializou a mão e tirou. Então, a luva ficou lá perfeita, que ela tirou de dentro do balde de água fria e trouxe de presente para os pais. Essa foi a última vez que ela apareceu. Muito bem, então, vamos deixar Belém do Pará e vamos descer para Minas Gerais. Em Lavras, Minas, eu preciso ver onde que estão os slides, tá, gente? Em Lavras, Minas Gerais, havia uma médium chamada Zulmira Custódia Rezende Teixeira da Silva. Era uma pessoa muito simples, mas de um caráter assim, a toda prova de honestidade e tudo mais. E esta médium também proporcionava materializações incríveis. Quem fala dela é Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade. E ela, a dona Ivone fala que, durante toda a vida dela,
foram as materializações mais perfeitas e fidedignas que ela pôde presenciar. Através dessa médium Zulmira, se materializou um espírito muito querido de Dona Ivone, chamado Roberto, que ele aparece na trilogia escrita por Ivone Pereira, Tragédia de Santa Maria, Cavaleiros de Numier, e esqueci o outro, gente. Bom, são 3 livros, e o Roberto aparece que ele foi marido dela em 2 encarnações. E ele se materializa, então, através dessa médium Zulmira. Ela o percebia como espírito ao lado dela, desde criança, por um período. Depois ele desapareceu e reaparece de novo para ser materializado lá. Muito linda também a descrição que ela faz disso. Então, em Minas, na cidadezinha de Lavras, a dona Zulmira proporcionava essas materializações consideradas perfeitas. E depois nós temos também em Andradas, onde começou o trabalho de Otília Diogo. E, através da dona Otília, se materializava com bastante frequência. Estou pegando o material errado aqui. Se materializava com bastante frequência uma mentora dela, vocês já vão ver, uma mentora dela chamada Josefa e um outro espírito, Alberto Veloso. Eles eram muito frequentes, mas eu vou voltar um pouquinho atrás para mostrar que isso aqui é um atestado do exame de corpo da dona Otília, comprovando que eles tinham examinado e que ela não tinha nada. Olha, esse atestado é do dia 3 de janeiro de 1964. Ela tinha sido examinada, geralmente por homens, tá? Às vezes tinha médicos no ambiente e que não tinha nada embaixo daquele avental. Aqui o original e lá a tradução, para vocês poderem ler. Esta médium, ela foi muito assediada pelos repórteres, ficou muito conhecido, ficaram muito conhecidas as materializações através dela, e as revistas, 2 revistas assim bem famosas na época, Fatos e Fotos, e a revista O Cruzeiro, mandaram repórteres para lá para tentar dizer que aquilo era uma fraude. Os repórteres de Fatos e Fotos acabaram comprovando que era verdade. O repórter não conseguiu falar nada contra, e escreveu isso na revista, no seu artigo. Mas a revista O Cruzeiro queria, por todo jeito, dizer que aquilo era mentira, que era uma fraude, e mandou 2 principais repórteres para lá. Um deles é esse Mário Moraes, que foi para lá disposto a desmascarar, segundo eles, né, as materializações. E quando se materializa a irmã Josefa, e vocês estão vendo ele do lado dela, os olhos dele mostram tudo, né, o que ele estava sentindo. Assustadíssimo, até porque ela pede para ele pôr as mãos assim, e depois ela põe a mão na mão dele. Então, eles também comprovaram que as materializações eram verdadeiras, mas na revista eles fizeram um sensacionalismo imenso e tentaram de todo jeito enxovalhar não só a figura da médium e os fenômenos que aconteciam através dela, mas principalmente o espiritismo. Chico Xavier acompanhava muitas das materializações através da dona Otília. Aqui nós vemos um outro médium de materialização. Ele trabalhava bastante em Pedro Leopoldo, junto com Chico Xavier. Ficou conhecido como Peixotinho. Peixotinho se chamava Francisco Lins Peixoto. E ele era também de uma reputação assim ilibada, a toda a prova, uma honestidade incrível. Através dele também se materializaram muitos espíritos. Ele ficava deitado numa cama, como vocês vão ver já já,
e, produzindo, né, ectoplasma, doando, expelindo ectoplasma, e se materializando entidades naturalmente programadas para aquela reunião. Aqui, eu estou voltando um pouquinho atrás, porque essa materialização de Irmã Josefa, onde está o Chico Xavier, foi através de Otília, tá? Não do Peixotinho. E aqui é a materialização de Ana, um espírito amigo do Francisco Cândido Xavier, o Chico. E lá, um atestado, uma declaração de Chico comprovando que ele estava presente, ele e outros espíritas, pessoas que estavam ali presenciando a materialização. Na casa dele foi essa materialização. Então, ele assina embaixo que ele realmente comprovou e que aquilo era verdade. Tá bom? Muito bem. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre materializações de objetos. Essas materializações de objetos, uma parte eu já contei, que são aquelas feitas em parafina, que pode ser mão, pezinho, o que o espírito tivesse programado para fazer. Aqui vocês estão vendo duas mãos, né, entrelaçadas, de um espírito chamado José Grosso, que se materializava muito através do Peixotinho, e todo mundo gostava muito dele. Dizem que era um espírito muito simpático, e aqui ele fez aquele mesmo processo, na parafina quente, na água, tal, até formar a luva, e mais, logo em seguida, esta luvinha e esta meinha são de Heleninha, um espírito desencarnado bem bebê, menos de 2 anos, filha de um delegado chamado Ranieri, que escreveu alguns livros dentro da doutrina espírita, e este especificamente se chama Materializações Luminosas. Então, sob a orientação de José Grosso, numa reunião de materialização num centro espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, com o Peixotinho, Heleninha materializou para os pais, de presente, a luva e a meinha. E à frente, vocês vão ver a peça, uma peça feita em gesso. A partir da peça moldada em parafina, eles depois faziam em gesso. Ela ficou até meio imperfeita, né, no gesso, mas eles dizem que a luva estava perfeita, mas mesmo estando imperfeita, dá para ver perfeitamente os nós, né, dos dedos, e dizem que muito próximo você consegue enxergar todas as linhas da mão. E falta só dizer para vocês, no capítulo das materializações, que existe também um tipo de materialização em algodão, que ainda hoje acontece, que em algodão desfiado, o médium coloca as mãos lá dentro, não é materialização de espírito aí, é materialização de objeto, e bota a mão lá dentro daquele algodão que foi desfiado, ou na presença de pessoas, ou mesmo por pessoas, e daí retira de lá os objetos. Então, gente, as comprovações da existência dos espíritos, elas não ficaram só no quesito materializações. Houve ainda em Minas Gerais, em Congonhas, a presença de um médium, o José Arigó, que eu acredito que até os mais jovens conhecem a história de José Arigó, pelo menos uma parte. Foi um médium de um imenso potencial energético. Ele sofreu muito desde criança, porque ele via os espíritos, ele via bolas, que ele falava que eram bolas de fogo, mas eram bolas de energia que ele mesmo conseguia produzir, só que ele não sabia disso. E ele sofreu assim até por volta de um pouco mais de 20 anos. Ele não sabia o que acontecia, nem a igreja o orientava, uma cidade eminentemente católica,
ele foi até levado a psiquiatra, o psiquiatra disse que ele era normalíssimo, mas depois de, com mais de 20 anos, um vizinho dele, que havia se mudado recentemente, era católico, acabou conversando e foi orientando o José Arigó, e ele começaram a vir os espíritos que deveriam trabalhar com ele sob o comando do Dr. Fritz, Adolf Fritz. Nesse período de comunicação para preparar a trajetória de José Arigó, na casa deste vizinho espírita, os espíritos se materializavam, assim conta uma sua biógrafa, os espíritos se materializavam e davam instruções, tanto para José Arigó, claro, como para o seu companheiro lá, do que ele deveria fazer futuramente. E o que ele fez, então? Essa mediunidade proporcionou curas incríveis. E o Dr. Fritz, ele usava métodos muito interessantes e diferentes para fazer as curas. Na verdade, ele usava faca, canivete, o que tivesse à disposição ali, sem higienização prévia, sem anestesia, sem nada. Como vocês podem ver, mais ou menos, nessas duas imagens, ele operava e retirava os tumores, as doenças que as pessoas tivessem. Ele curava muito problemas nos olhos também. Ele foi muito perseguido pela Igreja Católica, principalmente. Ao mesmo tempo que a fama dele crescia e um monte de gente vinha até ele para ser curado, para ser tratado, o número de inimigos aumentava. Ele acabou indo parar na prisão por prática ilegal de medicina, né, previsto no Código Penal, mas era muito pacífico, muito dócil, muito ingênuo e simplório. Como eles dizem, Arigó, esse apelido Arigó vem dessa qualificação dele. E ele era uma pessoa muito grande, né, e muita produção de energia de cura. Ele acabou fundando um centro espírita, que foi o centro de atendimentos dele, mas ele curava em qualquer lugar, até no meio da rua. Quando era interpelado por uma pessoa necessitada, ele atendia ali mesmo e curava. Essa sua biógrafa, dona Leida Lúcia Oliveira, ela diz que ela conviveu, tá, desde criança com ele e ajudou muito nos trabalhos. Ele levantava as mãos e pingava energia curadora das mãos. E se essa energia, se ele colocava a mão propositalmente sobre a doença de alguém, a doença era curada. Esse fenômeno do José Arigó se espalhou tanto pelo mundo que vieram cientistas da NASA para examiná-lo, para ver quem era esse fenômeno, né? O que estava acontecendo. Esses são os cientistas, e esse, que é o Anorija, ele está com o braço levantado, porque onde está esse curativo, o Arigó tirou um tumorzinho. E Dr. Fritz, na verdade, tirou um tumorzinho, que era o que o Arigó sempre falava. Não sou eu. Ele chegou a falar uma vez para um repórter que realmente quem praticava a medicina ilegalmente deveria ser preso, porque ele falava assim, eu não faço nada, eu não curo ninguém, quem cura e quem opera é o Dr. Fritz. Ele sabia diferenciar exatamente o eu, né, da personalidade do espírito. E dizem que até uma vez mostraram para ele uma filmagem de uma cirurgia que o Dr. Fritz estava fazendo, né, através dele, e ele desmaiou, porque ele não imaginava que fazia tudo aquilo. Bom, são infinitas histórias de tratamento feito pelo Dr. Fritz através do José Arigó, e como eu já disse também, como outros médiums, ele sofreu bastante de uma outra maneira, né? Não exatamente como aquelas médiums de materialização.
Também foi curado pelo José Arigó, o professor José Herculano Pires. Assim como os cientistas da NASA estudaram José Arigó, o professor também estudou e acabou escrevendo 2 livros sobre ele. Um é Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, e um outro é Um Caso de Fenomenologia Paranormal. Olha, gente, ao mesmo tempo... Eu acho que tem mais coisa para mostrar para vocês. Não. Da parte de materializações, incluindo Chico Xavier e tudo, nós terminamos, mas, ao mesmo tempo em que esta mediunidade, assim ostensiva, chamava a atenção não só de brasileiros, mas também do mundo, caminhava paralelamente um outro tipo de mediunidade muito singela, muito simples, muito doce, muito amorosa, que é a mediunidade das benzedeiras e dos benzedores. Há uma estudiosa no Maranhão de cultura popular que ela disse que o benzimento é uma junção. Primeiro eu vou falar o nome dela, é a dona Zelinda Lima. Ela pesquisou bastante cultura popular e essa história das benzedeiras, e ela diz que os benzimentos são uma mistura das nossas crenças e crenças africanas, motivadas pela falta de assistência médica. Porque naquelas regiões onde ninguém sabia da existência de um médico, elas eram as únicas pessoas que podiam socorrer os doentes. E o faziam assim, com muita singeleza, com muito carinho, com muito amor, sem nem saber se eram médiums ou não. Na verdade, uma grande maioria herdava ou recebia esse conhecimento de algum familiar, uma avó, uma mãe, que tinha a prática de benzer, e elas acabavam aprendendo e utilizando isso na sua própria vida e na vida de quem os procurasse. Há também casos de benzedeiras que sentiam uma vontade de fazer aquilo que elas vinham fazendo e acabaram também por desenvolver essa habilidade. Nós, ouvindo muitas entrevistas de benzedeiras e benzedores, percebemos que não a arte do benzimento, digamos assim, no Brasil, porque benzer significa abençoar, bem dizer. Então, a arte do benzimento no Brasil não foi só como a dona Zelinda diz lá no Maranhão, só a junção da cultura negra, né, com a cultura nossa que existia lá na região. Mas tem um professor, antropólogo da USP, ele diz que é uma junção do catolicismo português que veio já na descoberta do Brasil, olha só a antiguidade da história, e que aqui se misturou com aquelas práticas de portugueses e tal, de benzer, de abençoar as pessoas, se misturou com as crenças que aqui já existiam, com as práticas indígenas, com as práticas africanas, e também nós percebemos que há regiões do sul onde outros povos trouxeram também a sua cultura nesse gênero e acabou tudo misturando. Então, existem vários tipos e formas de benzimento. Eu estou falando no presente porque elas continuam existindo, mas existem coisas que são muito comuns, que vale a pena a gente ressaltar aqui, e uma delas é a enorme fé em Deus. Elas acreditam profundamente em Deus, eu estou falando no feminino, mas tem benzedores também, em menor número, mas tem. Elas acreditam profundamente que elas são um veículo e que Deus as utiliza para curar. Nem todas têm conhecimento de espiritismo, nem todas têm conhecimento de mediunidade. Eles também acreditam muito no que eles fazem, naquilo que eles aprenderam a fazer. Daí, alcançar o resultado que alcançam. Existem
regiões do Brasil onde o ato de benzer está sendo reconhecido até pelo Serviço de Saúde da cidade, como são 3 povoados do Paraná. Um deles chama Rebouças, o outro Itaí e o outro eu esqueci o nome. Mas a Secretaria da Saúde já deu carteirinha para eles poderem benzer, porque os benzedores também foram discriminados, sofreram muito preconceito, e hoje em dia eles conseguem aplicar os seus benzimentos se sentindo bem, né? Se sentindo úteis à comunidade que os procura. Diz Emmanuel, no livro O Consolador, sobre benzimentos, eu vou ler um trechinho pequenininho. Perguntaram a ele a pergunta número 100, quem tiver o livro Consolador pode ver. Ele responde a pergunta sobre benzimentos. As chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espiritistas de socorro e de assistência. E finaliza. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Gente, continuando, não acabou aí as comprovações da existência dos espíritos. Em Uberaba, além do trabalho imenso de psicografia de Chico Xavier nas obras, né, que ele psicografava, através dele ficaram muito conhecidas as receitas homeopáticas psicografadas, receitas psicografadas por Dr. Bezerra de Menezes. A doutora Marlene Nobre, que conviveu, uma espírita muito, que foi muito atuante dentro da doutrina, muito séria, uma grande trabalhadora, fundadora das associações médico-espíritas estaduais do Brasil e do exterior. A doutora Marlene Nobre conviveu com o Chico durante os anos de 1959 a 1962, quando ela estudava medicina lá em Uberaba, e ela conta como acontecia esse receituário do Dr. Bezerra de Menezes. Ela diz que chegava com ele lá, ele a convidou para trabalhar com ele, chegava com ele, ele ia percorrer a fila de pessoas que estavam lá esperando já por ele, aqueles que precisavam de receita, né, já iam dando os nomes, os bilhetinhos, e depois ele ia lá para o local onde ele psicografava, e lá ele começava a psicografar. Ela disse que a velocidade era vertiginosa, era incrível. Ele psicografava 600 receitas por noite. E ela disse que o método era assim, o plano espiritual, a equipe espiritual que auxiliava a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, colocava num espelho fluídico o perispírito das pessoas que iam recebendo as receitas, para quem eles iam receitando. E aí eles podiam ver, como se fosse numa tela, no perispírito do doente, o que o doente tinha, e aí o doutor Bezerra prescrevia. Não era só ele comandava uma equipe de médicos. Ela diz também que, às vezes, ele prescrevia medicamentos que nem os médicos conheciam. Então, essa foi uma grande contribuição da mediunidade de Chico Xavier para a comprovação da existência dos espíritos, porque Chico não conhecia nada, né, de medicina. E, através dele, muito se pôde fazer em prol dos necessitados, dos doentes necessitados. Também, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, ficaram muito conhecidas as cartas consoladoras. Quem nunca ouviu falar das cartas consoladoras? Famílias chegavam desesperadas, iam para aquela fila,
desesperadas por notícias do seu familiar. Uma grande parte, mães, porque tinham perdido filhos. Tem até um filme, né? As Mães de Chico Xavier. E ele, então, no momento certo, se recolhia e ia psicografar as cartas para as mães ou para os familiares que lá vinham. Essas cartas eram incríveis porque elas traziam detalhes da vida da família, tanto quanto da vida deles mesmos enquanto encarnados, que só aquela família conhecia. Então, eram pontos especiais, por exemplo, nomes de familiares já desencarnados, o nome do bichinho de estimação, o apelido de alguém que só aquela família sabia. Então, a psicografia das cartas por Chico Xavier adquiriu tal respeitabilidade que até é bastante conhecido dois casos em que tribunais puderam liberar os acusados de assassinato porque a psicografia dele comprovou que tinha sido um acidente, o amigo havia baleado o outro amigo por acidente e não intencionalmente. Então, existem muitos relatos lindíssimos das cartas psicografadas, mas o que a gente pode também extrair dessas cartas é que havia um grande apelo do familiar, principalmente quando se tratava de filho, que os pais não se revoltassem, que aceitassem aquela situação, que ressignificassem as suas vidas, que retomassem a vida normalmente, que praticassem o desapego, que soltassem, né, que os libertassem, porque eles sentiam em si mesmos a dor da mãe, a dor do pai, a chorar em desconsolo pela sua ausência. Então, tudo isso, gente, e mais, eles pediam que perdoassem, né, que não guardassem rancores daqueles que supostamente tinham provocado a morte deles. Então, tudo isso, vocês vão percebendo o evangelho sendo praticado naquelas orientações. E, finalizando, né, porque eu já estourei o tempo para caramba, gente, essas comprovações da existência dos espíritos, que foram extremamente valiosas e que começaram já no século XIX aqui no Brasil, entre nós continua existindo, através de pesquisadores que agora pesquisam a mediunidade em ação, então comprovam o momento em que o espírito se conecta com o médium para dar a sua mensagem psicografada ou psicofônica. Também existe um pesquisador que trabalha em cima das reencarnações, de comprovar a existência das reencarnações. São brasileiros, na maioria, esses pesquisadores. Então, o que nós vemos? O Brasil já praticando aquilo que é esperado dele como a pátria do Evangelho, porque está exportando para o mundo a comprovação da existência do mundo espiritual. E eu vou deixar vocês por aqui, porque já passei muito do tempo, mas desejo que vocês levem com vocês essa mensagem e que, quando houver alguma dúvida, lembrem-se que Jesus está no leme, e ele que não se cansa e está sempre trazendo comprovações e mais comprovações de que é na espiritualidade que a gente vive e que a gente deve prosseguir. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe.